bem, sejam todos bem-vindos ao Café Teológico da Faculdade Batista Pioneira, aqui em São Paulo, na IBASP, e queremos desde já agradecer à igreja que cede esse espaço para esse momento em que estamos fazendo esse Café Teológico, mas também a oportunidade de termos aqui em São Paulo o polo EAD da Faculdade Batista Pioneira. Somos muito gratos a Deus por esse momento e vamos ter uma boa conversa daqui a pouco sobre teologia, interpretação, mas eu quero orar antes e pedir que Deus abençoe esse tempo, já agradecendo a todos vocês que estão presentes aqui, nesse momento, mas também todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, agora, nesse momento, ou que vão assistir ainda depois, mais tarde, que vão aproveitar esse tempo especial. Quero orar e depois a gente vai conversar um pouco sobre teologia e interpretação também. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Obrigado, Senhor, porque é tão bom nós podermos estar juntos sempre que é possível, nos sentarmos juntos e pensarmos sobre a Tua Palavra, estudarmos sobre a Tua Palavra, estudarmos sobre o Teu Reino e de que forma nós podemos nos envolver no Teu Reino. Senhor, sempre é muito bom nós nos reunirmos. Nós Te agradecemos por esse momento que estamos passando aqui agora, desse início do polo da Faculdade Batista Pioneira aqui em São Paulo, onde estamos alargando os espaços para que mais pessoas possam ter acesso ao estudo de teologia, ao estudo das Escrituras, e nós Te louvamos por tudo isso. Obrigado por cada um que está aqui, também por todos aqueles que nos acompanham e nos assistem das suas casas também, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Bom, muitos de vocês que estão aqui já conhecem alguma coisa da faculdade, alguns talvez ainda não, e nós queremos assistir agora a um pequeno vídeo institucional que mostra um pouquinho da nossa faculdade para que vocês conheçam também. Então, eu vou pedir que passe o vídeo e depois nós seguimos conversando. Ao longo de quase 6 décadas, a Faculdade Batista Pioneira mantém o legado da excelência na capacitação teológica, aliando o conhecimento à prática ministerial. Nossa história é marcada pelo empenho de homens e mulheres que se dedicaram ao ensino teológico de qualidade, encarando a Bíblia como realmente ela é, Palavra de Deus. Tendo em vista as necessidades atuais das igrejas e o preparo de seus obreiros, a Faculdade Batista Pioneira está em constante ampliação de seus cursos e programas, oferecendo graduação em teologia presencial e à distância, pós-graduações, cursos livres e o projeto Wake Up, além de publicação de diversos materiais e revistas acadêmicas. Nosso objetivo é ser uma parceira das igrejas locais, para que juntos possamos preparar integralmente os vocacionados para a vida do ministério. Assim, buscamos formar pessoas capazes de aplicar o conhecimento bíblico para melhorar a qualidade de vida espiritual e social, seja no nível individual ou na sua comunidade. Além de possuir um quadro de docentes de alta qualidade, a Faculdade Batista Pioneira teve o seu curso de Teologia EAD à distância avaliado com nota máxima, o melhor lugar para você estudar teologia. Mas teologia para vocacionados, para pessoas que querem colocar aí a devida ligação entre a mente e o coração. Por isso nós temos aqui uma teologia equilibrada. Na verdade, a Bíblia
aplicada para quem quer se aprofundar no conhecimento de Deus e na missão. Eu convido você a fazer parte desse projeto da Faculdade Teológica Batista Pioneira. Faculdade Pioneira, Teologia de Primeira. Use a sua vocação para mudar o mundo. Venha conhecer a nossa instituição, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais. Ok, já viram que nós temos um novo garoto propaganda, né? Da faculdade. Muito bem. Agora nós queremos conversar um pouco sobre o tema que foi proposto para essa tarde, que tem a ver com teologia e hermenêutica, teologia e interpretação, e para isso nós convidamos nosso conselheiro acadêmico, né? Alguns já sabiam dos últimos dias, mas o pastor Saião, desde setembro, ele já era professor nosso há uns 2 anos mais ou menos, né? E desde setembro desse ano ele também é o nosso conselheiro acadêmico da faculdade, nos ajudando ali numa série de projetos e iniciativas que nós estamos tomando. Pastor Saião dispensa apresentações, eu creio que todos já o conhecem muito bem, pastor da IBNU aqui em São Paulo, já foi editor de várias editoras, trabalhou com traduções de Bíblia, Rota 66, e você deve ter visto ele numa meia centena de projetos diferentes onde ele está envolvido, né? E nós queremos conversar então. Bem-vindo, pastor, sua palavra de saudação também. Muito boa tarde a todos, graça e paz, obrigado pastor Clayton, é uma alegria estar aqui, né, porque na verdade eu ia até falar, né, que eu conheço o Clayton há tanto tempo, mas eu preferi deixar isso na indefinição, né, porque isso pode ter outros desdobramentos pós-teológicos, né, quase arqueológicos, então a gente tem uma amizade já há muito tempo, eu já estive várias vezes lá em Juí, em semanas acadêmicas, a gente tem uma cooperação e até também por conta, né, da tarefa teológica, a gente tem tido essa sintonia. Então é um prazer muito grande estar aqui, né? Aí ele falou do garoto propaganda, eu pedi licença para o KFC e aí a gente pode fazer a parceria sem muita dificuldade, né? Mas é uma alegria, todos sejam bem-vindos e de fato a necessidade teológica hoje é muito peculiar e diferenciada. Então a gente precisa ter seriedade acadêmica, a gente precisa ter compromisso com a Bíblia como palavra de Deus, a teologia conversando com espiritualidade e também com o olhar voltado para o ministério e para a missão. Então a gente está aqui, uma satisfação muito grande e vamos aí para o nosso Café Teológico. Isso aí, nós aqui agradecemos por essa parceria aí. Antes que eu esqueça, se você entrou aqui e não passou lá na frente e deixou o seu nome, você ainda não está concorrendo a uma bolsa de estudos de 1 semestre do curso de teologia. Então corre lá, faz isso e depois retorna aqui. Ao final nós vamos fazer esse sorteio. Bom, nós vamos conversar agora sobre livre exame ou livre interpretação das Escrituras. Onde é que está a confusão nesse assunto todo? Ou seja, a questão da interpretação. E a primeira pergunta, pastor, qual a importância de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação da Bíblia, tendo em vista que a gente tem uma série de complicações e encrencas no meio teológico e eclesiástico? Por que é tão importante a gente fazer uma boa interpretação? Por Clayton, toda a tradição cristã, ainda que ela tenha um perfil diferente, ela tem a Bíblia como referência. E no caso da tradição evangélica ou protestante, principalmente batista, a gente diz muito claramente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então aquilo que a gente está comemorando, né, nesse mês de outubro, que é um movimento que começa na Alemanha com Lutero e se desdobra para a história da cristandade europeia, traz um desafio muito grande, que é a minha vida cristã, minha espiritualidade,
E minha proposta de caminhada diante de Deus e dos homens passa pela leitura do livro. E a leitura do livro, né, eu me lembro quando eu estive lá em Wittenberg, vi um negócio muito interessante que é, assim, na figura do Lutero, com uma Bíblia aberta, com aquele olhar assim, bastante triunfante, dizendo, com esse livro bem compreendido, eu posso, né, abordar toda a realidade. Então, a hermenêutica, a interpretação bíblica é o ponto de partida, diria, número 0, né, porque eu tenho um desafio, porque esse texto não surgiu hoje. Então ele tem elementos desafiantes do ponto de vista técnico que me convidam a um estudo sério e aprofundado. Segundo, esse texto é palavra de Deus, né? Se você recebe um contrato de uma casa que você comprou, você vai olhar bem direitinho o que está escrito em cada uma das cláusulas para ver se não vai ter problema. Então, eu preciso olhar isso com atenção, porque a minha compreensão da vida, o meu entendimento de quem eu sou diante de Deus e dos homens e como é que eu devo proceder, aí vem a parte prática da hermenêutica, né? É absolutamente vital. Então, para ir direto para o prático assim, o sujeito vai lá e lê, né? Se a tua mão faz pecar, corta. Se o olho faz pecar, arranca. Ou, no meu caso, quase tira o óculos, né? Quase. Por quê? Isso traz desdobramento muito sério. E eu tenho visto na minha vida, de maneira prática, pessoas em agonia, em desespero, em confusão, entrando por caminhos com desdobramentos do pior tipo possível, por causa de uma questão hermenêutica. Então, interpretação bíblica é vital na caminhada de fé. Poucos dias atrás eu li uma frase, acho que era John Balkin, o autor. Da interpretação depende do que nós pensamos, o que cremos, o que fazemos e o que temos a oferecer ao mundo. Se a gente erra lá na interpretação, o nosso pensamento vai estar equivocado, a nossa fé vai estar equivocada, a nossa prática, e a gente não vai ter nada eficiente para oferecer para esse mundo também. Então é essencial. Mas, será que nós temos liberdade de fazer a interpretação bíblica do jeito que a gente quer? Não seria melhor uma interpretação oficial, padronizada, igualzinho para todo mundo, talvez sendo feita, sei lá, pela denominação ou por um sacerdote? Como é que fica esse negócio assim? Eu tenho liberdade de fazer a interpretação bíblica? Então essa é a questão mais importante que acompanha, né, essa trajetória que teve um desdobramento peculiar, né, do ambiente do século XV e XVI na cristandade, porque o que acontece? Nós temos a revelação de Deus no texto bíblico e o surgimento da comunidade da fé. Aí no ambiente medieval, o pessoal, vamos assim dizer, não soube fazer a organização do time direito no meio de campo, né? Aí o goleiro vai para o ataque, né, o atacante fica no gol e a coisa fica meio confusa. E nessa maneira de tentar procurar um caminho da verdade, houve uma mudança de referência maior do texto para a instituição, para a organização maior. Daí você tem a ideia que a gente não pode ler a Bíblia diretamente, tem que ter o indivíduo ou a instituição que tem a devida autorização supostamente divina e que traz o que a gente pode chamar de interpretação oficial e sagrada. E aí a gente tem um dilema muito grande, né? Primeiro que a gente percebe que as organizações e instituições têm feito uma série de equívocos, tanto é que depois fazem realinhamentos na sua caminhada, não era bem isso que devia ter sido feito. Segundo, você coloca o texto numa referência tão secundária que na prática o intérprete oficial acaba sendo, vamos dizer, o texto por definição, porque ao falar sobre o texto, ele vai escrever um outro texto, e aí esse texto se torna referência de autoridade. Então lá no século XVI, o nosso amigo Lutero, aconteceu um negócio complicado, ele acabou estudando bastante e deram a oportunidade dele lecionar
Salmos, Gálatas, Romanos, né? E como diz o brasileiro na linguagem popular, deu ruim, né? Porque ele começou a ler aquilo e falou, peraí, o que eu estou vendo no ambiente religioso à minha volta está muito diferente, né? E aí, Lutero, né? Quando ele vai enfrentar o Carlos V lá em Worms, né? Hier stehe ich kann nicht andermals, né? Ele vai bater de frente e vai dizer, não, peraí, a autoridade está no texto. Então, nenhuma instituição, nenhuma igreja, nenhuma denominação tem autoridade sobre o texto no sentido final. É claro que a gente não pode ter uma livre interpretação no sentido de não ter uma interpretação fundamentada, dizer qualquer coisa. Mas sim, nós temos a responsabilidade do livre exame das Escrituras, porque a gente deve dizer, junto com toda a tradição da Reforma, sola Escritura. Ou seja, o livre acesso, o livre exame, todos nós temos esse direito de acesso às Escrituras, e foi isso pelo qual os reformadores lutaram, deram a vida, alguns chegaram a morrer por conta disso, né? Então, esse livre acesso às Escrituras não significa simplesmente uma liberdade, então posso fazer com o texto que eu quiser? Não, né? Todos temos acesso, mas há uma responsabilidade na questão de como fazer isso. E, de fato, uma instituição fazer a interpretação de forma oficial, se fosse uma garantia que estaria tudo certo, tranquilo. Mas é só olhar a história, né? Ler um pouco da história do cristianismo, que a gente já vê que não resolveu também. Você acha que os cristãos da atualidade eles têm usado de forma adequada o privilégio do acesso às Escrituras? Porque às vezes a gente olha para alguns países onde é tudo fechado, né? E não tem acesso, não tem o texto, a gente diz assim, graças a Deus que a gente tem o acesso às Escrituras, né? E não lê, e não usa. Como é que fica isso? Olha, eu acho que o ambiente ele é um tanto quanto variado e diversificado, né? Isso significa que nós temos uma boa parte da comunidade cristã e até mesmo evangélica nominal, né, que acaba não utilizando o texto com responsabilidade. Outras pessoas têm uma abordagem com o texto quase que mística, né? Eu vou sair hoje levar a Bíblia comigo para dar mais sorte, né? Já que o pé de coelho eu perdi, né? Então deixa eu abrir, inclusive no Salmo 91, que é o mais forte, né? Para evitar problemas na vida. Mas eu acho que o grande problema dos nossos dias tem a ver com o avanço do chamado pensamento pós-moderno. O pensamento pós-moderno, existe o que a gente pode chamar uma trajetória, falando um pouquinho mais complicado assim, de um agnosticismo hermenêutico, né, de que não é possível ter acesso ao conhecimento objetivo de uma ideia, e isso faz com que todas as ideias a respeito de um texto, elas sejam teoricamente legítimas, porque o pressuposto, né, desse pensamento é que o texto é tão antigo, tão distanciado, que é impossível de fato chegar ao conhecimento da intenção do autor original. Então, no meio desse caminho, o pessoal abre um espaço, por isso que vocês estão ouvindo coisas absurdas, de gente falando, não sei quem, não sei aonde, disse que na verdade Lucas queria dizer isso. Então daqui a pouco o pessoal está dizendo, né, que Goethe e Camões eram na verdade um anime japonês, e a gente nunca tinha percebido, né? Quer dizer, a coisa realmente foi, né? Camões e Inuyasha lá, né? A coisa Naruto e Goethe, né? Um diálogo transversal de interrelacionamento literário. Então isso realmente é uma coisa absurda. Portanto, o que é muito necessário hoje é exatamente a retomada de uma hermenêutica com responsabilidade, porque na influência desse mundo pós-moderno e da falta de conhecimento, um monte de gente está lendo o texto dizendo, não, cada um tem a sua ideia, cada pessoa tem opinião. Existem textos que exigem uma atenção maior na interpretação, só que existem interpretações erradas, absurdas, sem fundamento, que não tem qualquer relação mínima de conexão com o texto que está sendo lido e investigado.
É possível a gente fazer uma interpretação, como é que eu vou dizer assim, totalmente livre dos pressupostos, dos conceitos, dos preconceitos que a gente tem, ou a gente sempre vai estar fazendo a interpretação, foi criado dentro dessa cultura, dentro dessa tradição religiosa? Dá para a gente sair fora e olhar a Escritura de longe de forma totalmente neutra? Essa é a pergunta, mas deixa eu ver se eu consigo ficar de fora para responder a pergunta de maneira mais neutra, né? O desafio aqui, ele passa por algumas considerações que precisam ser observadas. Veja, é claro que ser onisciente, como o sujeito que conhece a realidade com plena objetividade indiscutível, é somente Deus. Toda a nossa leitura, ela sempre estará sujeita à imperfeição. Por isso que a boa tradição cristã, evangélica, fundamentada, ela sempre vai dizer para a gente que a gente precisa cada vez voltar ao texto. Nenhuma construção teológica ou declaração, ela é definitiva à semelhança da Escritura. Então eu volto para o texto, né? A tradição filosófica e teológica alemã, né, usou uma expressão que é muito importante na história da filosofia, chamado Zeitgeist, né, o espírito do tempo. É claro, sujeito nascido numa época, numa cultura, num certo ambiente, ele sempre vai ter uma leitura onde há uma certa influência desses elementos. Influência, inclusive, não necessariamente negativa. Até porque, quando você até mesmo estuda a Bíblia, você fala, por que é que Crônicas está falando disso dessa forma? Porque é Império Persa, é uma certa mentalidade. Por que que no Novo Testamento essas questões sobre Roma aparecem aqui? Período romano. Então você tem certos elementos que aparecem com destaque em função do universo do intérprete que lida com o texto. Mas isso é muito diferente de abrir a possibilidade para dizer por que existe um papel significativo do sujeito como intérprete. A gente não pode dizer nada suficientemente verdadeiro a respeito do texto. Mediante uma pesquisa séria, linguística, literária, histórica, com as referências da hermenêutica, a gente pode sim entender o texto a partir da intenção que o autor quis comunicar e extrair esses princípios para a nossa caminhada. Embora essa participação do sujeito seja algo compreensível e importante e tenha a sua influência, a gente não perde o texto. Eu acho que até a gente não consegue sair totalmente, dizer assim, agora eu vou desligar tudo que eu sei, tudo que eu conheço até agora, tudo que eu experimentei, vou desligar tudo isso e agora eu vou ler o texto de forma neutra. Não existe isso, né? Mas o cuidado. E aí a recomendação dos reformadores, né? A Bíblia é a melhor intérprete da própria Bíblia. As Escrituras são a melhor intérprete das Escrituras. Então sempre de novo volta lá para isso. E quando a pessoa diz assim, olha, Deus falou comigo específico nesse texto, né, uma experiência particular, às vezes isolada, dá para fazer isso, dá para utilizar isso? Ou a única pergunta é aquela questão assim, não, o que ele falou para o autor original? É isso que está valendo? Qual é o ponto de equilíbrio entre essa minha experiência pessoal com aquilo que foi a intenção do autor original e se é possível saber o que o Paulo quis dizer, o que o Lucas quis dizer? Dá para entrar na mente deles e descobrir isso? É sensato dizer que a gente deve compreender que as pessoas na sua caminhada com Deus têm experiências reais com Deus, experiências de chamado, de direcionamento e até mesmo coisas mais específicas. A gente não quer dizer que Deus não pode, de uma maneira até sobrenatural, agir no meio do seu povo. Mas esse agir divino nunca pode ser alguma coisa que a gente venha
colocar como uma referência de condução do cotidiano da vida. Existe muita coisa aí que até os meios mais místicos da tradição protestante falam que é uma diferença entre profecia e profetada, né? Aquele sujeito chega para o outro: olha, Deus me revelou que você tem que me dar R$5.000 de oferta. Aí o outro respondeu: pois é, para mim não revelou nada ainda não, então vamos aguardar mais um pouco, né? Então esses usos indevidos são problemáticos. Quando isso acontece no nível de uma pretensa revelação de uma palavra divina que é permanente, isso é totalmente descabido. Não dá para fazer o Apocalipse 23, não dá para incluir nada, né, de mesmo valor como regra de fé e prática na própria Bíblia. E não dá para ter uma interpretação espiritualmente revelada do texto. Não existe uma hermenêutica revelada, né? Eu descobri o que significa aquele que o detém de Tessalonicenses, porque nessa noite o arcanjo Miguel apareceu lá em casa e me trouxe toda a compreensão. Esse tipo de procedimento não faz sentido e não deve ser considerado. Interessante que na história da hermenêutica e da teologia, o famoso Friedrich Schleiermacher, né, ele chegou a sugerir uma coisa muito curiosa, né, que quando alguém lê o texto bíblico, e lá no texto tem uma realidade que essa pessoa experimenta aqui. Por exemplo, alguém teve uma experiência com o Espírito Santo e a pessoa aqui está tendo experiência com o Espírito Santo agora. Essa experiência tão profunda que a pessoa tem, do ponto de vista dele, daria a possibilidade dele entender a revelação bíblica melhor do que o próprio autor. Então, se Paulo não sabia muito bem que era ser cheio do Espírito Santo, o indivíduo aqui tendo a experiência fala: agora eu vou explicar de fato o que Paulo quis dizer. A ideia parece muito atrativa, né, altamente assim, efervescente em certos ambientes, mas ela não faz o mínimo sentido. Até porque esse subjetivismo acentuado traz um problema muito sério para a gente, que é você colocar o controle da revelação na experiência particular, mística e subjetiva. E se cada pessoa faz isso, quer dizer que na prática cada pessoa vai ter a sua própria Bíblia, a sua própria revelação. Eu me lembro que uma vez eu conversei com um rapaz que estava se achando muito conhecedor de teologia, e ele ficou bravo e falou: eu não tenho como ficar acreditando tudo da minha fé num livro só, é porque é apenas um livro. E eu falei: então você se baseia em quê? Eu me baseio nas minhas experiências profundas. Eu falei: vamos ver, eu acho que você não tem nem 30 anos de idade. Aqui tem um livro de 1189 capítulos, que tem a experiência de dezenas de pessoas com Deus. Essas experiências se tornaram literatura, foram devidamente fundamentadas na própria experiência da comunidade da fé. Se tornou a referência literária, que é a base de toda a civilização ocidental, o livro mais significativo e importante da história humana. Com certeza, você deve se basear só nas suas experiências mesmo, que eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, é uma coisa que não faz o mínimo sentido. Então, não dá para a gente levar a sério uma ideia de fazer com que a gente chegue ao sentido do texto através de uma experiência subjetiva, mística ou dita espiritual. O caminho não é esse. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: persiste em ler. Por isso Pedro vai dizer: olha, o irmão Paulo escreveu algumas coisas que são de difícil entendimento, então a gente precisa estudar, né? E essa é a razão, inclusive, que a reforma protestante liberta grande parte da Europa de um caminho obscurantista, onde o entendimento não estava conversando com a espiritualidade. Nas aulas de hermenêutica que eu tenho lecionado, de interpretação, e quando a gente fala das qualificações de um bom intérprete, né, de um bom hermeneuta, uma das primeiras coisas que eu bato valendo é a questão da humildade diante do texto bíblico. Aquela questão: isso aqui eu já sei, isso aqui eu posso explicar, isso aqui eu entendi desse jeito. O texto bíblico sempre é maior do que a nossa capacidade de entendê-lo. Então vai devagar, entra com humildade e não com essa arrogância de isso aqui eu já sei, né?
Mas o mesmo texto bíblico, ele pode ter mais de uma interpretação. Às vezes a gente vê diferentes denominações, né? Uma pensa desse jeito, outra daquele jeito, e as duas usam o mesmo texto bíblico, né? Ou às vezes certas doutrinas, né? Há possibilidade de ter diferentes interpretações, duas ou mais interpretações em cima de um texto bíblico? Existem textos que, por definição, são claros demais, e quando você lê a Bíblia, não tem quem leia o Novo Testamento e vai dizer, eu acho que o Novo Testamento tenta provar que Jesus não é o Messias, né? É muito difícil. No entanto, quando nós lemos o texto bíblico, nós temos certos textos que trazem, vamos dizer, dificuldades de entendimento. Dificuldades, às vezes, linguísticas, né? Então, você é professor de grego, sabe muito bem, né? Então você tem lá um dativo no grego. Será que esse aqui, né, é um dativo mesmo? Será que é um instrumental? Será que é locativo, né? Cadê esse iota subscrito aqui? Será que não foi uma escapadinha aqui do manuscrito? Como é que a gente entende isso, né? Então nós temos algumas dificuldades, e aí nós temos de ter a humildade que existem alguns textos que permitem interpretações distintas, legítimas, que são consideradas. Por exemplo, chega em 1 Coríntios, diz o texto lá, quanto aos dons espirituais, você lê isso na tradução, né, quando você vai ler 1 Coríntios 14, né? Só que o texto grego diz pneumáticos. Então pode ser, literalmente, quanto aos espirituais. Pode ser quanto às pessoas que mostram dons espirituais, ou pode ser uma referência aos dons em si. Aí você pega um bom comentário técnico, exegético, ele tem toda uma discussão, o que acha aqui, por que há, tal, né? A gente tem, né, o texto de Romanos, né, que vai dizer para a gente, em Romanos 5:1, que justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Só que lá é erromen. Mas tem manuscrito que traz indicativo, tem manuscrito que traz subjuntivo. É ômicron, é ômega. Como é que fica? Aí alguns estudiosos discutem, e aí o que a gente tem? Você tem interpretações que têm argumentos mais fortes, levando em consideração todos os aspectos que estão envolvidos lá. Agora, uma boa parte dessas discussões, eu acho extraordinário na Bíblia que aquilo que é essencial e fundamental, dificilmente a gente tem uma dúvida muito grande, que você deve amar o próximo e amar Deus sobre tudo. É difícil achar um texto que questione isso. Mas você às vezes vai ter coisas muito menores, né? Coisas secundárias, e nessas coisas secundárias eu acho que isso até abre um espaço para a boa diversidade da comunidade da fé, para a gente ver que o texto é grandioso o suficiente, e aí nesse sentido a gente tem que equilibrar o que chama-se a maneira assertiva de afirmar a verdade e a humildade, a tolerância na convivência com outras pessoas do contexto da comunidade da fé, diante do fato que alguns textos eles são desafiantes, né? É porque eles são ricos demais. Sim. E às vezes a amplitude de interpretação ela não é uma contra a outra, às vezes ela amplia, né? É mais uma camada no pavê hermenêutico da sobremesa bíblica. De fato, nós precisamos reconhecer que tem textos que são pedreira, né? Espinhosos, né? É difícil de compreender. Mas uma frase que para mim foi marcante nessa caminhada de estudo de interpretação é: o que me preocupa no texto bíblico não são as coisas que eu ainda não entendi. O que me preocupa nos textos bíblicos são as coisas que eu já entendi. Porque dessas eu vou ser cobrado de Deus. Isso aqui você sabia que devia fazer e não fez.
Aí tem aquela série de textos lá que eu não entendi. Tranquilo, toca em frente, né, de boa. O problema são as coisas que nós já compreendemos e que nós ainda não aplicamos isso na nossa vida. Então, que isso nos ajude um pouco também a pensar, porque às vezes a gente está tão concentrado e preocupado em achar a resposta daquele texto que faz 2000 anos que os teólogos estão estudando e não acharam, e a gente quer achar a última explicação. Se concentra naquilo que já foi entendido, que tem coisa para umas 3 vidas para você, para conseguir cumprir tudo isso. Continuando aqui, qual é o papel do estudo sério da teologia no mundo onde tem tantas interpretações, e às vezes tantas coisas rasas? A gente tem visto hoje em dia, inclusive, com as mídias sociais, é tão fácil, né? O camarada leu 2 páginas da internet, cria um canal do YouTube e já começa a ensinar teologia e Bíblia por aí. Qual a importância de um estudo sério de hermenêutica, de teologia, nesse mundo complicado que a gente está aí? Tenho a impressão que o nosso cenário é principalmente um cenário de um quarto caótico, né? Onde as coisas estão colocadas de um modo em que as pessoas estão, em grande parte, perdidas, exatamente por isso, né? Porque se a gente teve o problema do impedimento do livre exame no passado, hoje você tem a livre loucura, né? Que a pessoa pode dizer qualquer coisa e colocá-la, e eu recebo isso com frequência, né? A pessoa dizendo, olha, ouvi não sei de quem, não sei aonde, né? Que está dizendo isso, tal. Inclusive, não faz tanto tempo eu recebi um vídeo que alguém me mandou, que seria de alguém lá de Jerusalém, que é uma pessoa que é praticamente um paciente psiquiátrico, mas ele aparece falando em hebraico, e aí o pessoal faz uma tradução dizendo uma série de coisas de perfil hermenêutico teológico, né? E as pessoas lá sabem desse indivíduo, mas como o sujeito aparece a caráter, falando em hebraico, a pessoa, nossa, então o negócio é sério, né? E aí eles falam, você só confere para mim a tradução, se é isso mesmo. Eu falei, o problema não é a tradução, o problema foi a falta de Gardenal, uma coisa parecida que serviu como referência hermenêutica no processo. Realmente um negócio completamente numa ruptura plena com a própria realidade, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma tarefa muito grande, porque nós temos uma grande quantidade de pessoas sinceras que têm fome pelas coisas de Deus, que têm sede de uma espiritualidade sadia, que buscam até com sinceridade. E quando as pessoas encontram, né, uma narrativa hermenêutica mística e desequilibrada, as pessoas encontram algum tipo particularista de interpretação radicalizado que levanta inclusive uma polêmica de natureza belicosa contra os que pensam um pouco diferente. Ou quando a pessoa entra com uma proposta de interpretação bíblica alienante e até dominada por uma espécie de medo e pavor da realidade, ou até mesmo de um legalismo problemático, né? Então, o que acontece? As pessoas, muitas estão sendo prejudicadas a despeito da sua sinceridade e vontade de conhecer mais a respeito de Deus. Então, a nossa responsabilidade, eu diria que é tripla. Primeiro, de fazer a tarefa de casa séria, de lidar com a Bíblia com o respeito e a dignidade que ela tem, apresentar isso de uma maneira, que aí é a doença dos teólogos, né? O cara fala e ninguém entende, nem ele não está entendendo o que ele está dizendo. Então o cara fala tão complicado que o cara vai me escutar quem está falando uma loucura, porque pelo menos a loucura ele entendeu, que eu acho que sim, né? E aí, apresentar isso de maneira palatável, compreensível, fundamentada, organizando o mundo confuso da pessoa. E terceiro, que é um outro desafio para nós, é divulgar isso, porque as hermenêuticas menos saudáveis, elas estão bombando na internet. Elas estão aí sendo multiplicadas com intensidade, enquanto muita gente que tem muito o que oferecer está naftalinicamente perdido no seu caminho preteritófilo, né? Sem condições de interagir de maneira significativa. Então a nossa responsabilidade é quase de vamos dizer, mistura
de pronto-socorro com UTI. Isso aí. Um curso de teologia poderia ajudar um pouco nesse emaranhado de problemas que a gente tem na interpretação? Você recomendaria alguma coisa? Deixa eu pensar aqui, né? Olha, quando você pensa num curso de teologia, o que é? A tarefa hermenêutica teológica, ela passa por um caminho de entendimento, né, da história das ideias, da história da fé cristã, porque uma ideia que um indivíduo está tendo hoje, ele não é o primeiro que teve isso, o cara está reinventando a roda e não sabe. Passa pelo o conhecimento do texto bíblico a partir do entendimento do seu sentido original, passa pela compreensão do contexto da época, passa por todo um desvendamento hermenêutico, teológico e um encaminhamento de como isso se reveste de praticidade para a vida pessoal e ministerial da pessoa. Então, eu tenho visto na minha vida, eu fico assim, né, não sei se maldosamente ou bondosamente, vocês podem me ajudar depois, fazendo um teste no olhar da pessoa. Você tem um aluno do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, então você vê o sujeito chega no primeiro ano de modo quase que triunfante, assim, ele vem com aquela coisa, tipo, eu vou reafirmar todas as minhas certezas, né? Então ele vem com aquela disposição. Aí no segundo ano você vê que o olhar já deu uma mudada, assim, né? Aquele brilho de triunfo já diminuiu, as interrogações aumentaram, algumas convicções se estabeleceram, outras foram desafiadas, então você tem uma caminhada, e claro, sem pensar em marketing, porque eu falei para o Clayton, né, eu tenho exercido papel teológico em várias instituições, e hoje eu tenho uma certa limitação de saúde por conta do que eu enfrentei nos últimos tempos, e aí eu falei, olha Clayton, se a gente conseguir fazer um caminho aqui onde eu posso oferecer só o que eu posso oferecer, a gente consegue caminhar. E eu conheço, a pioneira não é de hoje, né? E aí eu recomendo por quê? Independente de qualquer situação que tenha a ver com marketing, mas de total limpeza de coração, primeiro, que é uma instituição séria, né? A gente tem aí uma história que remete aos irmãos alemães que têm uma história teológica de muito valor e uma tradição que tem o que oferecer através dos séculos, como a gente sabe muito bem. Nós temos aí quase 6 décadas de experiência, nós temos professores e gente com formação acadêmica devidamente encaminhada, não é só uma escola dominical reforçada, é gente que tem bagagem que oferecer, e também que é um campo minado hoje a questão da teologia, porque você vai em certos ambientes onde as pessoas, mais do que torcer pela fé, usam camisa dos seus times, né? Então é uma teologia muito particularizada, defensora de uma bandeira específica, e não é o caso, é uma teologia equilibrada. E a coisa mais importante que a gente vê nessa sintonia com a academia, com o equilíbrio, é o foco. Para que eu estou estudando teologia? Para que eu estou me aprofundando na palavra de Deus? Não é simplesmente para, vamos dizer, degustar, né, filosoficamente uma ideia, né? Eu brinco com o pessoal, às vezes a pessoa me convida para falar em algum lugar e a pessoa não sabe o que ela está querendo. Então ela diz, professor Saião, isso eu falo que você está no seu coração, né? Aí eu falo, então eu vou falar sobre os chifres do altar em Levítico e sua relevância para a liturgia pós-moderna contemporânea. Eu falo, não, peraí, deixa eu explicar aqui como é que é a nossa igreja, né? Ou então sobre, né, a protuberância do fígado, o iotélite no hebraico, isso tem a ver com o redenho, a gordura que cobre o fígado, ou com aquela pontinha do fígado. Vamos ver o que a exegese hebraica antiga tem a dizer sobre isso. Esse cara é louco, né? Que é isso? Então, ela tem o foco voltado para quê? Para a questão ministerial. Para alguém que vai servir a Deus no pastorado, vai servir no ministério, porque a gente não aprende a teologia só como algo que vem satisfazer as nossas curiosidades, mas para encaminhar a nossa vida para servir no reino de Deus, enquanto Ele nos dá vida e condições de servi-lo da maneira que Ele merece. Ok. Muito obrigado, professor Saião, pelas respostas, pela conversa tão agradável.
E para quem estudar com a gente, vai ter o professor Saião em várias disciplinas. Pelo menos 10% do curso de teologia vai ser lecionado pelo professor Saião. Mas quando eu começo, eu sou o professor Intrão. Quando termina a aula, o professor Saião. Aí o Saião. Muito bem. Nós queremos ainda apresentar um pouquinho para vocês a faculdade, para que vocês a conheçam um pouco mais e talvez alguns já estiveram lá presencialmente, mas eu queria falar um pouquinho dessa instituição. Nós ficamos no Rio Grande do Sul, lá na ponta do sul do Brasil. Essa instituição ela já tem 56 anos de existência. Começamos em 1967 como Instituto Bíblico, depois Instituto Bíblico Batista de Juí, Instituto Teológico Batista, Seminário Teológico Batista de Juí. Nessa época eu estudei lá, fiz o meu curso de graduação também, e desde 2006 então virou Faculdade Batista Pioneira, né? E essa instituição que está abrindo esse polo aqui em São Paulo para que possamos estar um pouco mais próximos, né, de mais gente aí. Eu quero dar algumas ênfases daquilo que nós pensamos, para que você conheça não apenas o tempo que a gente existe, mas o que a gente pensa. E ali eu coloquei algumas dessas ênfases. Primeira delas, uma forte ênfase bíblica. Aí você vai dizer assim, ainda bem, né? Era o que eu esperava de uma instituição teológica, né? A questão é que hoje em dia não é mais tão natural assim. A gente tem visto uma série de instituições, eu pela função que eu exerço, aí tenho circulado um pouco, tanto no nosso meio denominacional, quanto outros também, e algumas instituições que simplesmente se perderam no caminho em termos de entender que a Bíblia é o conteúdo, a base, o fundamento sobre o qual a gente vai fazer todo o curso de teologia. E aí nós temos isso como princípio. Inclusive quando entramos com o credenciamento junto ao Ministério da Educação, você pode olhar isso no folder que você recebeu, tem os valores. O primeiro deles aparece assim, Bíblia como Palavra de Deus. Alguns disseram assim, a hora que chegar lá no Ministério da Educação vai dar ruim, eles não vão aceitar isso. E aí o nosso princípio foi, se não passar, então nós não queremos o credenciamento, porque o nosso fundamento é a Bíblia como Palavra de Deus e nós queremos ensinar isso também. Uma outra ênfase, a nossa linha doutrinária é de orientação batista, somos mantidos por uma convenção batista, a Convenção Batista Pioneira, e por conta disso a orientação doutrinária é batista também. Talvez a pergunta pode ser, eu sou de uma outra denominação, eu posso estudar nessa instituição? Pode, e será muito bem-vindo. A única questão é que quando vai chegar lá na frente, você não vai estudar a história de uma outra denominação, você vai estudar doutrinas batistas, teologia batista, história batista e assim por diante. Mas temos vários alunos já de outras denominações, há um respeito muito especial entre todos ali, mas a linha de orientação é batista. Procuramos fazer um acompanhamento de vida também, muito forte. Então, quem está fazendo o curso presencial, vivencia isso todos os dias ali com os colegas, com os professores, tudo isso. E nós queremos, de alguma forma, também proporcionar isso a quem estiver estudando à distância. Então, ele não tem ali o capelão o dia inteiro no mesmo corredor ou na sala de aula ali, mas, de alguma forma, a gente poder proporcionar isso também. Uma outra ênfase, a formação ministerial. Eu tenho visto algumas instituições dizendo assim, aqui nós formamos teólogos. Legal, é um curso de teologia, então tecnicamente forma-se teólogos. Mas qual é a profissão do teólogo? O que exatamente um teólogo faz? Talvez uns 2 ou 3% tenham a oportunidade de, lecionar ou entrar na área da literatura, da escrita, mas a grande maioria dos egressos de um curso de teologia acaba se envolvendo ministerialmente numa igreja, numa instituição, plantando uma igreja, trabalhando com aconselhamento, a parte pastoral, a parte social, mas ele está envolvido em ministério. E nós entendemos que um curso de teologia ele tem que dar condições de que o egresso, ao sair do curso,
possa entrar numa igreja ou numa instituição e exercer o seu trabalho ministerial. Então tem muita coisa técnica, teológica, profunda, mas sempre e desde o início até o final, muita prática, muito estágio, muito trabalho a ser feito também. Formação acadêmica também. Nós vamos daqui a pouco olhar um pouquinho sobre os professores e a formação. Não é uma escola bíblica todos os dias da semana. É um curso superior, com exigências, com TCC para fazer e uma série de outras coisas ali também. E temos, e isso a gente sempre tem dito como um bônus, o credenciamento no Ministério da Educação. Você recebe ao final um diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação. O nosso corpo docente, no momento, é formado por 14 professores. Desses 14 professores, 50% deles têm mestrado e 50% têm doutorado. Alguns deles, 4 deles, inclusive, com pós-doutorado já. Tá? A necessidade em termos de Ministério da Educação seria de 1/3 de estrito sensu. 100% dos nossos professores têm estrito sensu, mestrado ou doutorado. Aí você vai dizer assim, nossa, essa é a parte melhor? Não. A parte principal desse grupo de professores é um povo apaixonado por Bíblia, apaixonado por ministério e apaixonado por reino de Deus. Aquela titulação é bônus. Mas é gente que gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudar a teologia e gosta de se envolver em ministério também. Nossos cursos, falando de forma bem breve, nós temos um curso bem pontual de 6 meses, Wake Up, que tem já há 11 anos formado turmas ali de 8, 10, 15 alunos. É um curso intensivo com discipulado, missões, trabalhos sociais, para dar aquela chacoalhada, especialmente ali entre a saída do ensino médio e a decisão do que vai fazer na universidade depois. E tem sido muito especial, tanto que muitos deles depois acabam permanecendo e fazendo o curso de teologia na sequência também. Temos alguns cursos de pós-graduação já, esses feitos totalmente à distância. Então tem um curso de teologia sistemática, o professor Saião e mais alguns professores estão conosco ali também. Temos um curso de ministério infantil, que também tem gente aqui da igreja fazendo já, e está aberto, tem tanto espaço para trabalhar nessa área e há a oportunidade de se preparar nisso também. E um curso ainda de educação cristã com abordagem educacional por princípios, que é feito em parceria com a ICEP, aquela associação que trabalha com escolas cristãs. Tá? Então, a partir do ano que vem, vamos ter ministério pastoral e estamos ampliando e criando mais cursos de pós-graduação. Temos o curso presencial de teologia, então essa turma que entrou nesse ano, os alunos que estão lá conosco, todos os anos temos ali uma turma de 10, 15, 20 alunos estudando presencialmente. Temos internato, quem quer morar lá em Juí está à disposição, mas o motivo principal de estarmos aqui em São Paulo e abrindo esse polo é porque a partir desse ano começamos a primeira turma de bacharelado em teologia no sistema EAD. Final do ano passado saiu a portaria de credenciamento e de autorização do nosso curso e por isso esse ano então iniciamos a primeira turma nesse formato. Toda a parte letiva, ela é feita totalmente à distância da sua casa, mas os exames finais ao final de cada semestre precisa ser feito presencialmente. Ou na sede, lá em Juí, todos estão convidados a ir até lá, ou a facilidade agora de ter um polo aqui na capital de São Paulo, e que também é o centro aí em termos de mobilidade aí do país também. Vamos abrir ainda outros polos, mas esse é o 01, tá? Esse é o primeiro polo que a faculdade está abrindo e com essa oportunidade então de as pessoas virem até aqui. Na avaliação que nós recebemos no Ministério da Educação, quando apresentamos o projeto, recebemos nota máxima,
né, com todos os quesitos, tudo o que foi solicitado. Então, recebemos a nota máxima, com isso a gente fica muito feliz, não apenas de poder ter toda essa questão ministerial e tudo isso, mas sendo reconhecidos também por alguém de fora que veio, avaliou e disse assim, o que precisava ter para esse curso está sendo oferecido. Nós temos 400 vagas disponíveis, né? Então, se você quer uma delas, corra lá, né? A cada ano a gente pode ter 400 novos alunos e o processo de matrícula já está aberto para o próximo semestre. No folder que você recebeu, tem lá nas primeiras páginas internas, tem lá um QR Code que você vai cair na página da faculdade e no formulário de inscrição para o curso. Nós vamos ter agora, em novembro, dia 24 de novembro, o primeiro vestibular da turma do próximo ano. Então, o período de inscrição vai até o dia 21 de novembro, ou seja, temos um mês para isso, né? E tem alguma documentação, algumas coisas que você precisa apresentar. Dia 24 é o vestibular e comecinho de fevereiro inicia a primeira turma de aulas aí. A primeira turma não, as primeiras aulas dessa nova turma do ano de 2024. O lema da nossa instituição é vocação levada a sério. E os vocacionados que Deus tem enviado para nós, tem entregue para nós prepararmos, nós levamos muito a sério o trabalho, a missão que Deus tem nos dado. E a chamada ali é, leve a sua vocação a sério também. Se Deus tem um chamado para você, Deus tem uma vocação para você, e não necessariamente é de... então se eu fizer o curso eu preciso pastorear durante tempo integral. Não. Hoje, com a facilidade que a gente tem de ir até a sua casa e oferecer o ensino onde você está, você já pensou, pastor, ter uns 20 líderes da igreja com formação? A liderança das várias áreas, os líderes de pequenos grupos, professores de escola dominical, tem um curso de teologia que pode fazer da sua casa. Então, essa facilidade, e nesse sentido, todos somos chamados e todos somos vocacionados também. Então, essa é uma oportunidade que a gente está trazendo para essa igreja, para as igrejas da capital, aqui de São Paulo, ao redor, de onde estiver, de irmos até a sua casa oferecendo esse curso de teologia. Nós temos agora bem pouquinho de tempo para algumas perguntas, não tem tempo para muita coisa, tá? De repente, se a Doris puder nos ajudar, levando o microfone, se alguém quiser fazer uma pergunta bem pontual de alguma coisa, e eu só vou pedir ajuda para o meu suporte lá atrás, Jéssica, depois traz a lista e já abre o aplicativo no sorteador. Eu esqueci de fazer isso, ok? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Pode ser sobre o curso, sobre o funcionamento, como é que você se inscreve. Se for difícil, eu tenho um conselheiro acadêmico aqui para resolver todos os meus problemas agora, né? Mas se alguém quiser fazer, temos essa oportunidade nesse momento. Aliás, o pessoal pode se inscrever no vestibular aí, até porque a inscrição não tem custo se feita hoje aqui, né? O link tá fácil aí, tá? O pessoal pode ter acesso, né, diretamente na faculdade e já se inscrever aí. Isso, a promessa era de quem viesse para estar conosco aqui, a inscrição é gratuita, sem custo, e depois ainda vamos sortear uma bolsa de um semestre, mas está garantido já a inscrição sem custo para o vestibular. É daqui a um mês, então não pense assim, daqui a uns dias eu vou ver o que precisa, né? Então entra logo lá, faz a inscrição, começa a fazer o processo, vai ter alguns documentos que você precisa anexar ali também, então quanto antes você fizer, melhor. Lá atrás tem uma pergunta. Boa tarde. Pergunta simples. O período de duração é de 4 anos, não é? 4 anos. Correto? Tá. Isso.
Precisa ser feito em 4 anos? Não, ele pode ser diluído, no máximo 8 anos, né? Mas o ideal é que as nossas disciplinas, todas elas têm 4 semanas de duração. Então entra lá em fevereiro, primeiras 4 semanas uma disciplina, termina, entra outra, 5 disciplinas por semestre e em 4 anos termina. Dá para diluir um pouco mais? Dá, mas o ideal é fazer uma sequência para não perder o ritmo. Mais alguma pergunta? Toda a parte letiva, as atividades, acontecem todas numa plataforma da instituição, plataforma que nós mesmos elaboramos e construímos. Então você vai ter ali acesso aos vídeos, aos materiais dos professores, aos fóruns de debate entre os alunos, a exercícios, a leituras complementares. É tudo feito numa plataforma que você faz lá da sua casa. Ou do seu trabalho, ou de onde você estiver. A única questão é que ainda o exame final, no final de cada semestre, ele precisa acontecer num polo para que a gente tenha aquela certeza que é exatamente você que está fazendo a prova, né? O MEC teve toda uma discussão um tempo atrás, iam tirar a prova presencial, mas por enquanto ainda está valendo a prova presencial. E por isso nós estamos chegando mais perto de vocês aqui, para que possam ter esse acesso a fazer esse exame final. Tem uma pergunta teológica muito séria. Esses dias alguém me falou assim, não, eu estou fazendo um curso em tal lugar e está custando para mim quase R$600 por mês, só a mesma distância. Qual que é o valor da faculdade? Isso. O custo mensal para essa nova turma que vai começar é R$379. Então, custo bastante acessível, né, que é possível você fazer isso mensalmente, né, sem muita dificuldade aí, e aí então durante 48 meses, que é o período do curso, então, R$379. E o curso de pós-graduação? É quanto tempo? Como é que funciona? A pessoa tem que ser formada em teologia para fazer uma pós? Isso. Os cursos de pós-graduação que nós temos, todos eles têm a estrutura de 12 disciplinas pensados então em 12 meses. Uma disciplina por mês, 12 meses você termina a pós-graduação. Não precisa ter formação na área de teologia, né? É melhor ter feito teologia para acompanhar? Com certeza, né? Mas eu fiz na área de pedagogia, fiz na área de direito, fiz, né? Qualquer curso superior habilita para que a pessoa faça o curso de pós-graduação. As aulas serão ao vivo, certo? E ficarão gravadas também, ou não é só a aula ao vivo e depois a base é o material? As aulas todas estão gravadas. Então, dentro das 4 semanas de aulas, você administra o seu tempo. Com o cuidado de não aquela coisa assim de, eu administro, então lá sábado à tarde eu vou dar uma olhada. Não, ele pressupõe como se você fosse 5 dias por semana para a faculdade fazer o curso. Então você vai estar em casa fazendo, e a nossa sugestão sempre acelere no início, se sobrar tempo no final, tranquilo, mas não pense assim, lá no final do mês, na 4ª semana eu dou uma olhada o que precisa fazer, não vai dar conta. As desistências que nós tivemos até agora, todas elas foram com a seguinte justificativa: é mais puxado do que eu imaginei que seria. Nós levamos isso como elogio, no sentido de, não, é isso mesmo que nós queremos. Então, mas você administra o tempo. De repente você diz assim, eu não tenho todas as noites disponíveis, posso fazer no sábado de manhã, sábado à noite. Você administra dentro das 4 semanas fazer as atividades, e aí assiste na hora que for possível, faz as atividades sempre no seu ritmo. Ok? Isto? Qualquer dúvida aqui, não? Ok. Qualquer dúvida que você tiver, entre lá no site batistapioneira.edu.br. Há uma série de orientações, tem a matriz curricular completa, tem o corpo docente que nós temos, o processo de matrícula. Talvez se diga assim, eu já sou portador de diploma de curso superior, eu preciso fazer vestibular? Dá para entrar como portador de diploma superior. Talvez se diga assim, eu estou fazendo no outro lugar, posso transferir? Tem possibilidade também, tem as orientações
informações no site e a turma da secretaria está disponível para dar todos os esclarecimentos necessários também. Se vocês quiserem passar pela grande tribulação comigo, vocês vão ter história e geografia bíblica, e é a única maneira de alguém de igreja histórica tradicional falar línguas estranhas, então pode estudar hebraico, e se quiser entrar na pós-graduação, na teologia sistemática, a gente está lá também. O pastor me passou essa semana os vídeos da aula de hebraico. Você já pensou fazer aula de hebraico com um mestre, né, que estudou hebraico, né, durante, não vou dizer quantos anos da vida, né, um bom tempo da sua vida, né, e poder fazer aula de hebraico com ele, isso vai ser muito especial, né? E todos os professores prepararam as suas aulas, o seu material, as suas apostilas, os seus vídeos com muito carinho, com aquelas ênfases que nós falamos antes. ênfase bíblica, formação ministerial, seriedade e profundidade naquilo que está sendo proposto aí. E o hebraico encontra a escatologia, porque começa a grande tribulação, né? Muito bem. Se nós não tivermos mais nenhuma pergunta, nós queremos fazer agora, então, o sorteio de uma bolsa de um semestre do curso de teologia. A Jéssica, que vai nos ajudar, inclusive, como na parte de tutoria. Ah, tá. Pergunta aqui. E se alguém... Pergunta hermenêutica. É uma pergunta hermenêutica agora, né? Se alguém que se inscreveu e eventualmente não vai fazer o curso, ele pode transferir para alguém? Pode, tá? Já que você veio até aqui... Como? É pela graça, né? Já que você veio até aqui, você tem o direito de fazer o que você quiser com a sua bolsa, tá? Você pode presentear para alguém também. Então, a Jéssica, que inclusive vai nos ajudar depois à frente aí também na tutoria do curso, né? Ela tem a lista aqui me passe aqui, dos inscritos. Nós temos aqui 46 pessoas que estão presentes aqui, tá? Então, coloca no sorteador aqui de 1 a 46 e vamos ver o que vai sair. 1, 2, 3, suspense, 38. 38, Gerson Domingues. Por favor, vem aqui à frente. Eu vou pedir que o pastor Saião lhe entregue e a gente vai tirar alguém tira uma foto junto aqui no meio, Parece que você apresentar esse cartão no céu entra mais fácil. Muito obrigado. Nós estamos encerrando já o nosso tempo e nós queremos pedir que o pastor Wilson, né, que é o pastor da igreja aqui com a qual nós estamos celebrando essa parceria, e já vem aqui, por favor, e nós queremos de fato agradecer por fazermos isso como uma parceria mesmo, né? Quando a gente fala em polo, em alguns lugares às vezes o pessoal pede, né, sobre a possibilidade de polo, né, a primeira pergunta que fazem é: como é que a gente vai dividir a porcentagem, né? O nosso propósito é de formação ministerial, é de poder levar uma boa teologia para as pessoas que estão procurando. E aí a IBASP, né, e essa igreja tão querida para nós como faculdade, se coloca à disposição para que haja essa parceria e juntos podermos abençoar o reino. A gente é muito grato por isso também. O irmão Nicolau não quis aparecer aqui na frente, mas o irmão Nicolau, que foi presidente por muito tempo da Associação Educacional, presidente da junta, ele vai ser o responsável pelo polo também. Qualquer coisa que der errado, a gente chama o coordenador e ele resolve, tá? Mas nós queremos encerrar esse tempo aqui e eu vou pedir que o pastor Wilson, então, ore agradecendo por esse tempo também. Só reforçando que essa iniciativa da Pioneira, além do polo aqui na IBASP, tem também a parceria divulgadora tanto da IBNU e como da Rádio Transmundial, multiplicando o conhecimento da palavra através dessa parceria mais ampla. Muito obrigado por isso também. Pastor. Só antes de eu orar, eu quero dar um testemunho aqui. Você que é pastor, que quer realmente formar bem aquele seu jovem que está na sua igreja, procura essa faculdade.
Já tive em outras instituições e eu sei da seriedade com que a Pioneira tem tratado essa questão de formação ministerial. E é um incentivo para que você realmente mande o seu jovem estudar realmente um lugar que busca zelar pela palavra e pela vida acadêmica do seu aluno. Então é um privilégio, Pastor Clayton, Sayão, de tê-los aqui conosco nessa parceria, e rogamos ao Senhor que Ele possa multiplicar esses polos por todo o nosso país, para que mais pessoas possam ter ensino teológico de qualidade. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos, Pai. Em primeiro lugar, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que os Senhores têm conduzido, ó Deus, a nossa faculdade, ó Deus, durante todos esses anos, Pai. Algo que começou lá no passado, ó Deus, de uma maneira tão pequena, embrionária, ó Deus, podemos ver hoje, ó Pai, onde chegamos, Senhor, como faculdade, onde o Senhor trouxe, ó Deus, esses irmãos que com tanta fidelidade, ó Deus, e zelo pela Tua palavra, ó Deus, zelo em servi-lo, ó Deus, com fidelidade, ó Pai, tem ministrado na vida de tantas pessoas aqui no Sul, aqui em São Paulo, e agora, ó Deus, queremos levar isso, ó Deus, a todo o nosso país. Obrigado, Senhor Deus, pela vida desses irmãos, ó Pai, que se dedicam, Senhor, que buscam, ó Deus, ao Senhor, ó Pai, e a fidelidade à Tua palavra, Senhor, para que o ensino teológico, ó Pai, de qualidade e excelência, chegue, ó Deus, aos rincões mais distantes do nosso país. Obrigado, Senhor, porque nessa tarde estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, para celebrarmos, ó Deus, a abertura desse polo da Faculdade Batista Pioneira aqui em São Paulo, na IBASP. Obrigado por essa parceria e rogamos as Tuas bênçãos, ó Deus, nessa tarde. E o fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por vocês que estiveram presentes aqui conosco. Quem está presente aqui vai ter, além do café teológico, um café passado, agora também no Salão Social da Igreja. Você que nos acompanhou pelas redes sociais, o café passado vai ficar para outro dia, quando você for lá na instituição nos visitar ou vier para o polo fazer a prova. Mas Deus abençoe a todos e obrigado pela participação de todos. Amém.